O trabalho de reabilitação visual conduzido por especialistas capacitados faz com que quem teve a visão comprometida irreversivelmente readquira habilidades e a confiança para viver normalmente com a perda da visão. Isso resulta em ganho de autoestima, maior autonomia e percepção de segurança perante a vida. E para que possamos saber um pouco mais sobre esse tema, temos aqui conosco representantes de entidades que atuam nesse segmento. Pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, temos conosco o Dr. Mauro Goldbaum, que atualmente ocupa o cargo de secretário-geral de Relações Interinstitucionais. Representando a Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, temos o Dr. Helder Alves da Costa Filho, responsável médico pela baixa visão no Instituto Benjamin Constant, ex-presidente e atual conselheiro da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, classificador visual da IBSA, IPC e CPB. Pela Dorina Novil, temos o prazer de receber Daniele Freitas Silva. Cristine Sampaio, colega oftalmologista, completa nosso grupo de debatedores. Sejam todos muito bem-vindos ao 24 horas pelo diabetes. Nosso tema é a perda visual por diabetes. Vamos falar de prevenção, de tratamento e de reabilitação. Então, vamos começar falando da retinopatia diabética e o edema macular diabético, que são duas das mais terríveis consequências do diabetes. Mauro, por favor, nos explique como surgem, como se desenvolve e, principalmente, que cuidados os portadores de diabetes devem tomar para evitar essas complicações. Isana Auxiliadora, muito obrigado. Retinopatia diabética, na verdade, é o termo que a gente usa para quando a diabetes começa a afetar a retina, quer dizer, uma doença da retina causada pela diabetes. Retinopatia diabética é o termo para tudo. A gente realmente tem dois polos, digamos assim, duas manifestações principais que são um pouquinho diferentes. A diabetes, ela paulatinamente, vagarosamente e silenciosamente vai afetando os vasos da retina, tornando esses vasos doentes. Uma das manifestações é que esses vasos, eles começam a deixar vazar um líquido, uma parte do sangue, para dentro da retina, que aí fica inchada. Esse edema de retina, esse inchaço da retina, que a gente chama de edema macular diabético, ele impede que as células da retina funcionem normalmente e a nossa visão acaba ficando comprometida, pelo menos na parte central, que é onde a visão principal se forma, onde está localizada a mácula. O outro polo, na verdade, a outra manifestação característica que é mais grave é a retinopatia diabética proliferativa. Às vezes esses vasos sanguíneos da retina estão tão doentes que o organismo tenta substituí-los, que é uma ideia, obviamente, sensata, mas não funciona bem. Infelizmente, esses novos vasos, que a gente chama de neovasos, são ainda mais doentes do que os vasos que eles estão tentando consertar. Esses neovasos, eles crescem para o lado errado e acabam possivelmente levando a retina junto, levando a casos de sangramento dentro do olho, ou até descolamento de retina, que é a complicação, em geral, mais grave. Para todos esses quadros, seja para edema macular diabético ou para retinopatia proliferativa, a gente tem formas de tentar prevenir, formas de tratar, e, enfim, quanto antes a gente implementar essas medidas, melhor o prognóstico, melhor as chances de não haver uma diminuição da visão. Muito bom, Mauro. Obrigada. Cristine, agora é você. Muito obrigada por estar aqui também. Nos conte o que você tem notado nos consultórios dos médicos oftalmologistas. O número de jovens com complicações oculares resultantes do diabetes tem crescido? Representa uma tendência ou ainda estamos lidando com casos isolados, sem peso estatístico nessa faixa etária? Primeiro, parabenizar o CBO e a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo por essa ação tão importante e agradecer pelo convite. A gente tem notado realmente um número importante, né, de pacientes com baixa visão, com deficiência visual, em consequência do diabetes, em jovens também. Então, assim, tem que chamar muita atenção a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, né, e do acompanhamento regular, para a gente evitar que haja esse comprometimento da visão, levando à deficiência visual. Uma coisa que é importante também chamar atenção é os oftalmologistas, né, de um modo geral, é de quando está com o paciente, já faz o diagnóstico de uma baixa visão, de uma deficiência visual, de lembrar de fazer um encaminhamento mais precoce para a reabilitação visual, para que a gente possa proporcionar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Perfeito, Cristine.
E quando, né, seguindo nessa linha, quando os esforços dos pacientes, dos familiares e dos profissionais de saúde não dão os resultados esperados e a cegueira e a baixa visão se instala. Realmente, de fato, nesse momento começa uma nova fase da vida e do tratamento. A grande questão é o portador. Sua família e a sociedade são convenientemente preparados para essa realidade que se impôs e que não foi desejada por ninguém? Sobre esse assunto, vamos ouvir o Dr. Helder, por favor. Primeiro, parabenizar, agradecer o convite. Agora, parabenizar a sociedade. Desculpe, acho que só eu que estou ouvindo eco aqui, ou alguém mais está. Não, estamos bem. Estamos bem. Estão bem, tá. Comigo continua com eco. A iniciativa é brilhante e eu acho que é muito legal essa proximidade com a população num tema tão importante como a diabetes, que é uma das causas assim, mais importantes de cegueira no mundo inteiro. Com relação ao acompanhamento do paciente, a gente tem, desde uma perda de acomodação mais precoce, eu tive uma paciente diabetes tipo 1, com 28 anos, eu já precisava passar óculos para perto em separado. Quer dizer, a gente está atento a isso, não é chegar, porque está perto dos 40 que eu vou ver se ela tem uma dificuldade na visão de perto. Isso é um primeiro fato. Segundo, ao longo do tratamento, eu sou mais antigo, eu sou da época que a gente fazia laser, agora a gente tem o anti-VEGF, nós temos outras situações melhores. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o tratamento e a gente esquece assim do dia a dia do paciente. Quer dizer, ele está precisando ler, ele está precisando trabalhar, está precisando estudar, e às vezes a gente está muito preocupado em estabilizar aquela retinopatia, não deixar a doença avançar, e está esquecendo um pouquinho do dia a dia disso. O áudio e por vezes o paciente, caiu, ele fica... E por vezes... Acho que só está baixo. Não, aqui está ligado. Isso, voltou. Aqui está ligado. Tá. E por vezes o paciente ele fantasia, aqui também, e por vezes o paciente fantasia que ao final do tratamento ele vai ter a visão que ele tinha antes, e ele às vezes ele esquece aí ele fica meio inibido até de conversar com o médico, doutor, mas eu não estou lendo legal, eu não estou tendo uma eficiência visual como eu gostaria de ter, então a gente fazendo isso em paralelo. Quer dizer, não esperar o final do tratamento. Como é que a gente pode ajudar, às vezes, com recursos ópticos? E se for numa fase final, ele vai assumir uma nova identidade de uma pessoa que não vai relacionar a visão, vai relacionar uma visão muito baixa com o ambiente. Então, talvez recursos de orientação e mobilidade, treinamento, atividade de vida diária, uma questão também de leitura, né, com inteligência artificial. E hoje em dia a tecnologia assistiva nos permite mais coisas. Mas, assim, é muito amplo isso. Então, ficar atento desde a perda da acomodação mais precoce, antes dos 40 anos, até uma perda total ou quase total da visão, que a gente pode auxiliar esse paciente. Isso é muito importante, né, que o senhor falou, esses pacientes abaixam a visão e a gente tem que tratar, como a gente fala, não é o olho, a visão, mas é o paciente, e o paciente ele está inserido dentro de uma sociedade e a gente precisa olhar para essa inserção e como a gente pode ajudar os pacientes. E é exatamente disso que a gente vai falar a seguir. O que podemos falar das pessoas que nos acompanham sobre o trabalho da Fundação Norina Dovil e de outras instituições que atuam na reabilitação visual, Daniele? Nos conte, por favor. Olá, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite da Daniele, CBO. o seu som também está muito baixinho, você consegue aumentar, por gentileza? Será que assim está melhor? Melhorou, obrigada. Então tá bom. É um prazer estar aqui, agradeço a CBO pelo convite. Eu sou uma mulher branca, alta, estou usando uma camiseta branca com o símbolo da Fundação Dorina, que é um smile amarelo com óculos escuro e um sorriso. O trabalho da reabilitação visual, ele é de uma importância muito grande, porque ele traz o resgate, né, de autonomia e independência da pessoa com deficiência visual, seja ela cega ou baixa visão. A diabetes, ela é uma doença muito silenciosa, né, assim como o glaucoma,
E muitas vezes a pessoa, ela tem uma perda súbita, né, seja jovem, adulto ou idoso, então ela nem sempre ela tem um diagnóstico precoce, né, ela tem já a perda da visão, e aí ela se depara, ela dorme enxergando e acorda com a deficiência visual, né, com uma perda visual, e ela normalmente recebe o diagnóstico nem sempre de uma forma cuidadosa, né, ela recebe esse diagnóstico já como uma sentença, né, e ela perde ali toda a perspectiva, né, de que ela pode ter qualidade de vida, né, então todas as instituições que trabalham com a deficiência visual, né, o Instituto Benjamin Constant, né, Lara Mar, a Fundação Dorina Noil, enfim, todas as instituições que são referência, né, na reabilitação visual, tem esse compromisso de trazer para a pessoa todas as possibilidades que ela tem, né, de resgate da sua autonomia e independência, de todas as possibilidades que ela tem de levar uma vida com bem-estar, né, e praticando as suas atividades de vida diária, o que ela fazia, e ela vai fazer de uma forma diferente, talvez num ritmo diferente, mas com todas as possibilidades. E um trabalho fundamental também é com a família. A família, ela precisa compreender também que hoje ela está dentro de uma nova realidade. A família também sofre muito com esse diagnóstico, porque a família muitas vezes ela não sabe o que fazer, ela não sabe se ela faz pela pessoa, se ela pergunta para a pessoa se vai fazer ou se ela deixa a pessoa fazer sozinha. Então, nós também temos um compromisso de orientar a família e de trabalhar com a família para que essa família também seja assistida, porque ela também entra dentro de um sofrimento. Então, existe um grande luto aí que precisa ser acolhido pelos serviços institucionais, né, que trabalham com a deficiência visual, para que essas pessoas elas possam ser atendidas, acolhidas e habilitadas e reabilitadas para que elas possam depois retomar as suas vidas e ser inseridas novamente na sociedade e tomar os seus papéis sociais, voltar ao mundo do trabalho, voltar aos estudos, voltar a frequentar espaços sociais, espaços de convivência familiar, né, é muito comum o isolamento social, então trazê-las de volta para esse convívio e para esse pertencimento dentro de todos os espaços que fizer sentido para ela. Cristiane, super importante, né, Daniele? Muito importante o que você falou. E é fato que estamos evoluindo como sociedade e que hoje discutimos direitos dos pacientes com deficiência de uma forma que alguns anos atrás seria impossível. Mas também é fato que ainda há uma longa jornada para que sejamos realmente inclusivos. Temos leis sobre o tema, mas parece que isso não é o suficiente. O que nos falta? Gostaria de perguntar para a Cristiane, né, e saber a opinião dela sobre esse assunto. Então, nós temos várias leis, realmente, né, para os pacientes com deficiência visual. Tem a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é uma lei muito importante, que a gente se baseia nela, fora as outras todas. E, assim, é muito importante divulgar. Muitos pacientes não sabem realmente os direitos que têm, é importante divulgar. E acho que na hora de divulgar também a gente tem que lembrar da acessibilidade, né? Levar a informação com acessibilidade. Então, nós temos vários recursos hoje para acessibilidade para colocar nos sites, Instagram, e você facilita o acesso do paciente com deficiência visual. É importante levar essas informações para a família, para a sociedade, mas o paciente também tem que ter acesso a essas informações. Então, a gente ainda vê hoje poucos sites com recursos de acessibilidade, poucas pessoas usando os recursos de acessibilidade que o Instagram disponibiliza, e os pacientes usam muito essas mídias, né? A gente tem que levar a informação com acessibilidade. Perfeito. E acho que também é muito importante o oftalmologista que está acompanhando esse paciente também já dá algumas informações sobre esses direitos que eles têm, né? Perfeito, obrigada, Cris. Então, Daniele, contando com a sua vasta experiência, a gente gostaria que você fizesse as suas considerações finais, por favor. Eu acho que é muito importante as pessoas, elas buscarem serviços de referência, né,
nas próprias redes sociais, né? A Fundação Dorina Noil, ela está super à disposição para receber, para tirar dúvidas, através das nossas redes sociais, telefone 5087-0999, buscar também os serviços assistenciais, né? CRAS, CREAS, o SUS, né, através dos serviços de UBS, para que as pessoas possam ter acesso à informação, né, isso é muito importante. Nós, quando pensamos nos exames, né, de rotinas, quando pensamos nos exames que nós temos que fazer anualmente, normalmente nós não colocamos no nosso checklist, né, de saúde, a consulta ao oftalmologista, e isso deveria ser uma rotina. Nós normalmente procuramos o oftalmologista quando nós temos alguma questão de acuidade, né? Então, quando eu começo a perceber que eu não estou enxergando bem, né? E, na verdade, muitas dessas doenças, elas podem até ser diagnosticadas através do oftalmologista, porque elas podem ser vistas através do fundo de olho, né? E isso é uma falta de informação, isso é uma desinformação que as pessoas têm. Então, que a gente possa criar, né, dentro das nossas rotinas de consulta, a consulta ao oftalmologista anual, não esperar, né, sentir alguma coisa no olho para procurar o oftalmologista. Ele é um órgão vivo do nosso corpo, ele precisa ser acompanhado sempre, né, pelo menos uma vez no ano. Então, eu acho que a prevenção é sempre a melhor solução, a gente não esperar adoecer para procurar ajuda, né? Então, a gente está falando aqui de prevenção, a gente está falando aqui de cuidado, então, se eu puder deixar aqui, né, além, né, do recurso que nós temos hoje para habilitação e reabilitação, vamos cuidar dos nossos olhos, né, vamos colocar ele no nosso check-up anual, a consulta ao oftalmologista. Muito obrigada pelo espaço, parabéns por esse evento anual que é fundamental aí para trazer muitos esclarecimentos e muita informação para a população. Obrigado você, Daniela, mas fica aí com a gente. Mauro, você como especialista de glaucoma, por favor, seus comentários. Eu queria acrescentar, aproveitando que a gente está falando sobre visão subnormal, que eu acho que não é tão difundido, que é a definição de cegueira. Então, realmente existe o que a gente chama de cegueira, que é a perda total da visão, o paciente vê tudo preto e tal. Mas a gente tem graus menores de deficiência visual que também comprometem muito o dia a dia do paciente, que também dá direito a benefícios diversos aí, com o governo, mas fundamentalmente dificulta o convívio social. Então, além da visão às vezes ficar completamente preta, a gente tem, em relação ao edema macular diabético, que é essa a manifestação da retinopatia diabética que afeta o centro da visão, o paciente perde a visão central. Olhando para frente, por exemplo, não reconhece os rostos, tem dificuldade de ler, mas você olhando essa pessoa, ela está andando normalmente. Então, não tem uma dica que identifique que essa pessoa tem uma dificuldade visual, e muitos pacientes a gente vê eles se afastando do convívio social, porque há esse descompasso, assim, os pacientes olham, por exemplo, não vou no clube, porque eu estou andando e as pessoas estão falando, olha, mas ela não me cumprimentou hoje. Cria embaraços sociais que dificultam a manutenção do convívio, e as pessoas vão se afastando, porque não há um entendimento de que essa manifestação pode ser também muito deletéria, muito incapacitante para o paciente que tem esse tipo de deficiência. E a gente tem o contrário, que é quando a visão central está preservada, mas a visão periférica é acometida. Então, é como se o paciente visse através de um tubo. Então, a visão central, capaz de ver as letras, de ler, ela ainda está preservada, mas a pessoa tem muita dificuldade de se locomover pelo risco de tropeçar, de esbarrar, de não ver o buraco, de não ver quem está do lado, quer dizer, tem outras manifestações de diminuição da função visual que também são muito comprometedoras do dia a dia, do convívio social, e que eu acho importante que sejam mais divulgadas, para as pessoas entenderem melhor enfim, as capacidades e as possibilidades de como poder ajudar também os pacientes no seu dia a dia geral.
Perfeito, Mauro. Por favor, Helder, o que você tem a nos dizer? Não, atenção assim que os colegas falaram, falaram, quer dizer, ver o paciente como um todo. Primeiro, a conscientização dele e da família. Eu acho que é muito importante a família entender assim, qual é a limitação funcional que ele tem. Uma coisa que magoa muito alguém que tem baixa visão, alguma dificuldade visual, é que os outros duvidem dessa dificuldade. Então, a família tem que entender, e com a extensão disso daí, em termos de patologia, que pode levar até uma cegueira. Então, esse suporte da família é muito interessante. Uma vez que ele chega numa fase mais avançada dessa perda, a gente tem os grupos de suporte, que funcionam muito bem, assim, em termos de amparo psicológico a essas pessoas e a não desistir. E aí entram outras atividades, até atividade física, como já foi falado aqui, que é importante em termos do controle da glicose. Quer dizer, não é para a pessoa ser um atleta de ponta, paralímpico, nada disso. Mas, assim, ele vai estar cuidando da saúde dele, né? Então, a gente vê o paciente como um todo, sabe, tentar entender as necessidades dele, né? Chegando a uma baixa visão, assim, os recursos óticos, se for o caso até de tecnologia assistiva, mas ele sentir que ele está sendo amparado, que a gente, como profissional, como oftalmologista, a gente está assim do lado dele e a gente está acompanhando, assim, qualquer que seja a evolução. Quer dizer, às vezes a gente, por ser médico, a gente não é preparado para esses casos que vão evoluindo mal para a cegueira e a gente não sabe como lidar, a gente fica meio que torcendo para o paciente não aparecer ou espaçando mais. Muitas vezes é uma hora que ele precisa mais da gente, tá? Então, a gente está bem atento a esse lado. Perfeito, Helder. E como a Daniele também já tinha falado, né, esse momento onde se detecta, ou a gente tem que conversar com o paciente, né, que chegou a ter a visão perdida, uma visão subnormal, sejam médicos de diferentes subespecialidades dentro da oftalmologia, até outras especialidades, e não sabem como orientar seus pacientes nesse momento. Como lidar com isso? Né? Vamos deixar em aberto para quem queira, né, ajudar o médico de diferentes especialidades, como ele conversar com esses pacientes. Helder, você quer complementar um pouquinho? Eu acho que é um atendimento multidisciplinar, né? É um atendimento multidisciplinar. A gente está em contato com o endócrino, um cardiologista, se a pressão não está controlada, e a gente dizer, quando começa a ter assim hemorragias vítreas, na hora que está clareando um pouquinho mais a visão, vê uma nova hemorragia, a gente sabe que a hipoglicemia e o pico de hipertensão são os maiores responsáveis pela hemorragia vítrea. Muitas vezes o paciente ele fica meio angustiado com isso, meio desanimado de prosseguir assim, poxa, agora que ele ficou 30 anos sem controlar o diabetes, agora que eu estou controlando, eu ainda, quer dizer, já tenho a doença, às vezes uma fase proliferativa, e agora que eu estou controlando, poxa, me acontece isso, poxa, não adianta, é como ele faz uma negação dos 30 anos que ele não cuidou do diabetes e que aí ele vai tentar compensar isso de um dia para o outro. Também é difícil. A gente tentar entender isso no paciente. E muitas vezes ele é diabético, ele não sabe que é diabético. Quer dizer, não faz exame de rotina, como já foi falado, não só do clínico, como do oftalmologista. Muitas vezes a gente pode ajudar nisso, né? Muito obrigado, Helder. Cristine, como você lida, né? Como ajudar os pacientes nesses momentos? Então, Lisandro, muito importante o que o Dr. Mauro falou, o Dr. Helder também. Acho que não só os oftalmologistas, mas os médicos todos que acompanham esses pacientes, né? Endocrinologistas, cardiologistas, geriatras, acho que tem que estar atento ao que o Dr. Mauro falou, que a deficiência visual não é apenas a cegueira, né? Existem vários níveis. Então, desde o nível mais leve até o mais avançado, que seria a cegueira. E está orientando esses pacientes que existe, né, o serviço de reabilitação visual, mas orientar o paciente e a família de coisas mais simples, desde um ajuste no smartphone. Os celulares hoje todos têm recurso de acessibilidade que você pode ajustar para que o paciente possa usar melhor, ensinar atividades de vida autônoma, ensinar em casa, se tem, como o Dr. Mauro falou, uma perda de campo periférico, para não mudar muitos objetos de lugar,
com o contraste, né, de você usar copo com cor diferente, prato contrastando com a toalha da mesa. Então, são coisas que você pode ensinar à família e ao próprio paciente, e que todos os médicos que fazem parte do cuidado desse paciente podem passar essas orientações no consultório. Daniele, por favor. Eu acho que quando acontece, né, essa perda visual, seja ela baixa visão ou cegueira, eu acho que o mais importante é a gente não fortalecer o porquê não foi feito o cuidado antes, porque já não foi feito, né? Então, é buscar o que pode ser feito agora, né? Então, quais são as possibilidades que tem agora? Porque já é um grande sofrimento para o paciente, né, ter perdido a visão. Então, ele já vai se culpar muito. Por que ele não se cuidou antes? Por que ele não, né, por que ele não buscou esse tratamento? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Então, eu acho que a gente minimizar isso através do atendimento multidisciplinar, né? Então, ele vai precisar de um acompanhamento psicológico para que ele possa se fortalecer para o atendimento de reabilitação visual. Ele vai se deparar dentro do atendimento de reabilitação visual com muitas dificuldades, né? A gente não está romantizando aqui a reabilitação visual. A reabilitação visual, ela tem etapas que são bastante delicadas, ele vai se deparar com bastante dificuldades, com bastante possibilidades, mas com coisas que ele vai precisar reaprender a fazer, né? Então, ele vai precisar de paciência, ele vai ter um tempo ali para fazer, né? Então, vai ser difícil, não vai ser fácil, ele vai precisar de um apoio psicológico para isso. Então, lidar com essa culpa, né, que muitas vezes ela entra no processo de luto mesmo, né, e aí ele vai passar por todas as fases do luto, às vezes vai exigir outros acompanhamentos médicos também, né, talvez até psiquiátrico, porque gera-se ali uma culpa tão grande do porquê que eu não me cuidei antes, que fica inevitável que ele precise de mais acompanhamento, de outros tratamentos. Então, acho que a gente precisa ter compreensão de, nesse momento, acolher essa dor, né, e entrar nesse acompanhamento do paciente sem um julgamento desse porquê e dar seguimento ao processo de reabilitação no que é possível ser feito agora e trazer para ele essas possibilidades que a reabilitação ela tem possibilidades de trazer. Perfeito, muito obrigada. Mauro, faça suas considerações finais, por favor. Para finalizar, a gente falou muito de prevenção, mas queria pegar esse momento, a oportunidade de falar justamente a questão contrária, quer dizer, quando o paciente tem um comprometimento visual importante, geralmente significa que ele tem uma doença mais grave. A gente tem que estar atento que não é só nos olhos, ele, provavelmente, como já foi colocado aqui pelo colega nefrologista, a gente tem uma série de comprometimentos cardiovasculares, assim, é um momento de realmente não esmorecer, assim, de se enfatizar a necessidade de ter o melhor cuidado possível da sua saúde para evitar outras complicações. Então, além do fato, como foi colocado, dizer, a gente tem não só os cílios ópticos, mas uma série de alternativas, tem um amigo que é ator, ele falou que há tempos que ele trabalha para uma editora de audiolivros que tem essa preocupação de que os audiolivros sejam lidos por atores, assim, para dar enfim, que seja uma vivência mais interessante, uma série de possibilidades, assim, esses pacientes que referem que estão se isolando, tal, assim, eles necessitam do apoio, a questão psicológica, o psiquiatra também foi muito bem colocada pela Daniele, assim, mas além disso, acho que tem que se lembrar também que é o momento que o paciente tem que reconhecer que a saúde dele está muito fragilizada como um todo, ele precisa realmente mudar e começar a tratar de uma forma realmente mais intensiva para evitar que outros problemas até mais graves surjam. De fato, é uma conversa muito rica, nosso tempo acabou, mas eu acredito que as informações que foram repassadas aqui de vários pontos de vista, né, principalmente da Daniele, né, Dani, super legal a sua participação, e é o que o Mauro falou, né, é um momento difícil, é um momento que a gente tem que cumprir com o nosso papel
de médico, né, não só da visão, mas do conforto ocular, e usar toda a estrutura e conhecimento que foi nos ensinado aqui, ações, equipes multidisciplinares para ajudar o paciente a enfrentar essa fase mais difícil, né, da vida dele. Muito obrigado a todos. Excelente conversa aqui hoje.